Bom dia, povo lindo de Deus. Bom dia! Você aí de casa também é muito bonito, muito lindo, porque você é filho de Deus. E eu também tenho uma outra pessoa muito linda aqui do meu lado. Bom dia, meu irmão Jonathan. Bom dia, irmão Luão. Bom dia, igreja. Bom dia! Bom dia para você aí de casa. Como é bom ter a sua companhia, como é bom estar ao lado de pessoas bonitas, né? Somos filhos de Deus, somos muito Esse bonitos. meu irmão Luão também, que é muito bonito. Amém. E melhor ainda do que estar ao lado de pessoas bonitas é saber que do nosso lado há anjos e o próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Saber disso, que na nossa companhia, em nossa volta, tem anjos celestiais, enviados pelo nosso Pai que nos ama tanto. Isso é maravilhoso. Então, com esse pensamento, irmão Diogo, nós juntos convidamos a igreja a se colocar de joelhos e vamos juntos orar ao nosso Pai que está no céu. Vamos? Senhor, nosso Deus, bendito, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, para todo sempre. Te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede, que é poder estudar a tua santa e bendita palavra, Pai. Sabemos que em um mundo de trevas, onde só há desgraças e desilusões, a tua santa Bíblia é uma luz, Senhor, no meio das trevas. É luz para o nosso caminho, Senhor. Queremos moldar a nossa vida de acordo com a tua palavra, Pai. Nesse momento eu peço pelas pessoas que estão em casa, Senhor, assistindo o ano bíblico, que estão se dedicando ao estudo diário da tua santa e bendita palavra, Pai. Que nesse momento, santos anjos, magníficos em poder, possam ir até esses lares, esses lugares onde as pessoas param um momento, Senhor, para estudar a tua santa e bendita palavra. Que eles possam levar, os santos anjos levar o conhecimento, possam levar, ó Deus, aquela paz que vem do céu. E elas possam se concentrar na leitura, Senhor, e aprender mais de Ti. Também peço que esteja aqui na Escola de Profeta, sobre cada aluno, cada liderança, que desenvolve esse trabalho, Senhor, que é compartilhar através da internet a Tua santa e bendita palavra. Possa ser que nós não sabemos até onde vai, Senhor, a influência de um vídeo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o alcance onde pode chegar e a alma que está necessitando ouvir a Tua palavra, Deus. Portanto, abençoe, Senhor, esse projeto, esse ministério e que tudo seja feito de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Bendito seja o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as dádivas e as bênçãos que o Senhor nos concede todo dia. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem. E nesse momento, meu irmão Jonathan? Nesse momento nós vamos cantar um hino ao nosso Deus. E eu tenho certeza que quando você olha para o seu passado, você percebe que a sua vida era triste sem Jesus. Sim. Por isso que nós vamos cantar, louvar a Deus com o hino 167, Tão Triste Eu Andava. Que você possa refletir e agora perceber que hoje em dia você tem a verdadeira felicidade. Amém. Mas hoje eu tenho alegria.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quão bom é poder louvar o nosso nome de Deus, né? Eu posso ser que a minha voz não seja tão bonita, mas quando eu canto junto com a igreja e junta todas as vozes, fica a coisa mais linda do mundo, não é mesmo, irmão? Bendito seja Deus pelo louvor, né? A gente sabe que quando a gente canta, os males se espantam, né? Isso. E bendito seja Deus, né? Bom, e nesse momento, nós temos o momento do nosso versinho, certo? Sim. Você me permite contar um pequeno testemunho? Conta, claro. Eu, durante a minha vida, algum tempo na minha vida, um ponto da minha vida, eu passei por uma situação muito difícil. E algo que me ajudou muito foi lembrar da palavra de Deus. E o ponto da palavra de Deus que eu me lembrava é aquela que diz que, mesmo que ele me mate, nele esperarei. Quando Jó fala essas coisas, e isso me fez esquentar meu coração. E eu pude superar um momento difícil na minha vida. E assim é, quando nós decoramos a palavra de Deus, guardamos o nosso coração e podemos nos lembrar dela em algum momento de nossa vida. E por isso que nós decoramos a palavra de Deus, né? Nós vamos decorar qual texto? O texto de Lucas, capítulo 1, verso 20. E a gente não decora só um texto, dois, são 49 textos. Então, no momento difícil, você tem 49 textos para se lembrar. É muito texto, não é? Você pode recorrer a esses 49 e buscar Deus, né? Amém. Então, no 3, vamos todos repetir? Vamos todos juntos. 1, 2, 3. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Eu que tu não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Amém. Bendito seja Deus, né? Possamos sempre crer prontamente na palavra que o nosso Deus nos diz, né? Amém. E nesse momento, vamos ficar com o estudo e que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe muito. Bom dia, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez e a palavra de Deus nos terá alimentado mais uma vez nessa manhã. Bom dia para você, querido irmão, querida irmã, que mais uma vez está junto conosco. Que a bênção do Senhor também logo cedo alcance a sua casa. E o estudo de hoje foi muito especial. Tiramos muitas lições que vão nos ajudar certamente no nosso dia a dia. Eu quero convidar você a orar. Vamos pedir a bênção do Senhor mais uma vez para nos direcionar neste estudo. Vamos nos ajoelhar e a igreja aqui também. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ajuda em todas as nossas fraquezas e angústias, e agradecemos porque o Senhor deixou escrita as coisas a respeito da vida de Davi, Senhor, e agora nós também podemos aprender com os erros e acertos dos nossos irmãos no passado. Que a tua bênção seja sobre nós, que o Espírito Santo seja o nosso Deus, o nosso professor celestial. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, nesta manhã, nós estudamos aqui no nosso guia Salmos, no capítulo 34, né? Também o Salmo 57 e 1 Samuel, melhor dizendo, 20 a 22. Aqui nós vimos hoje sobre a vida de Davi e a vida de Saul. Eu sei que por muitos momentos Davi pensou assim que a vida dele como pastor de ovelhas estava mais fácil do que depois que ele recebeu, ali a promessa de que ele seria o próximo rei de Israel. Por que eu estou dizendo isso?
porque Davi viveu momentos muito difíceis de perseguição, de angústia, de tristeza, de tensão. O rei Saul perseguia muito. No estudo de hoje, nós vemos aqui que Davi, ele sempre se destacou pela sua integridade, pelo seu comportamento, mas principalmente Davi se destacou ali na corte do rei, e o próprio rei Saul reconhecia que em Davi havia um espírito diferente, que Deus conduzia Davi. E como é importante nós estarmos rodeados de pessoas que nos passem paz, esperança. E o rei Saul, por muitas vezes, ele estava ali atribulado. E aqui nós vimos no livro de hoje, né, no capítulo de hoje, que é o capítulo 64 do nosso livro Patriarcas e Profetas. Aqui no capítulo 64 tem por título A Fuga de Davi. E nós vimos aqui que Davi, ele foi recebendo muitas incumbências, ele foi recebendo muitas honras do rei, mas diz que ele sempre conservou a sua modéstia. Davi era prudente e fiel, e o rei Saul reconhecia isso. E por muitas vezes, quando o espírito do rei Saul estava atribulado, quem que ele chamava? Davi, para tocar a sua harpa, para cantar, porque diz que o espírito ruim se afastava ali. E Deus foi providenciando. Deus deu uma promessa a Davi de que ele seria o rei de Israel. E Deus, em sua providência, foi organizando as coisas para que Davi fosse preparado para assumir aquela grande liderança, né? Aquele grande cargo que o Senhor tinha para ele. Deus tinha um grande propósito para Davi. E diz aqui que foi a providência de Deus que ligou Davi e Saul. Foi a providência de Deus também que ligou ali Davi a Jonatas e conduziu aquela amizade. Deus estava no comando. Só que, sabe, algumas pessoas, quando elas não são direcionadas por Deus, elas sentem antipatia, elas sentem inveja daqueles que têm o Espírito de Deus. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul, ao mesmo tempo que gostava de Davi, odiava Davi. Que negócio estranho esse. Ao mesmo tempo que ele percebia o agir de Deus na vida de Davi, ele também tinha um ciúme, um ódio terrível. E aqui diz no parágrafo que começa: Saul, entretanto, não permaneceu muito tempo amigo de Davi. Neste parágrafo, diz que o demônio da inveja entrou no coração do rei Saul. Olha que coisa complicada e triste. O espírito da inveja entrou no coração do rei. Ficou irado porque Davi era mais exaltado que ele no cântico das mulheres de Israel. Teve um momento, nós vimos hoje também, que quando eles voltam ali de uma batalha, o que acontece? As mulheres começam a cantar, dizendo que que Davi, melhor dizendo, tinha destruído tantos milhares. E aí isso faz com que a ira do rei Saul aumente. E diz que o demônio da inveja entrou no coração do rei. Mas olha que interessante, aqui Deus nos ensina algo. Em vez de subjugar estes sentimentos de inveja, manifestou a fraqueza de seu caráter. Muitos sentimentos que vêm até o nosso coração precisam ser subjugados, porque são sentimentos inspirados por demônios. Não vem do céu. Aqui o livro diz que o demônio da inveja entrou no coração de Saul, mas Deus também diz que ele deveria ter subjugado estes sentimentos. Ele devia ter banido esses sentimentos, mas ele foi dando lugar até que Satanás foi dominando as suas ações. E nós vimos no estudo de hoje que foi terrível o que o rei Saul fez. Davi, ele foi fugindo,
e ele foi se escondendo em muitos lugares. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 22, vai dizer aqui, melhor dizendo, no capítulo 20, né, que nós estudamos do 20 até o 22, aqui no capítulo 20, nós vimos aqui o encontro de Davi com Jonatas, né? Jonatas, ele não tinha percebido ainda o quanto seu pai, o rei Saul, odiava Davi. E aí eles fazem um acordo. É bem verdade que Davi já sabia o quanto o rei Saul odiava, mas Jonatas ainda não tinha toda essa concepção. E aí eles fazem um acordo, e diz aqui, verso 5 do capítulo 20 aqui de 1 Samuel. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Então, eles combinam aqui que se o rei sentisse falta de Davi nessa festa, que era a festa da lua nova, e dependendo da maneira que o rei reagisse, eles iam entender quais eram as intenções, né, do rei Saul. E o rei Saul, ele reage de uma maneira bem raivosa e irada, e aí Jonatas entende que realmente o pai dele já não era mais confiável, que ele realmente estava proposto a fazer tudo para eliminar Davi de seu caminho. Davi, ele busca refúgio e ele sai. Então ele busca refúgio na terra de Nob, ali com o sacerdote Aimeleque. Ele também busca refúgio na caverna de Adulão. E depois, Davi, nesse medo, nessa angústia, nessa tristeza, ele busca refúgio também na terra dos inimigos. Aí ele vai lá para... Então, após esse combinado, Davi e Jonatas, eles entendem ali que já não há mais segurança mesmo, que o rei Saul estava disposto a fazer tudo que fosse preciso para eliminar Davi do seu caminho. E o que acontece? Davi, ele sai numa fuga constante. E ele vai procurando refúgio em muitos locais, em muitos lugares, por conta do medo, da angústia. Olha o que o medo, a angústia pode fazer conosco. Tudo isso, o livro diz aqui, porque o demônio da inveja entrou no coração de um rei que não estava consagrado a Deus. Saul a cada dia foi se entregando ao amor à aprovação. O livro trouxe algo fantástico. Olha que nada é por acaso. Quando uma pessoa passa a ser endemoniada ou quando ela passa a ser possuída por um espírito mau, é porque houve um caminho. Ninguém fica endemoniado de uma hora para outra. Há um caminho. E disse aqui o livro, no parágrafo que começa, um grande defeito no caráter de Saul. Neste parágrafo, aqui do capítulo 64 do livro Patriarcas e Profetas, a fuga de Davi, neste parágrafo que começa, um grande defeito no caráter de Saul era seu amor à aprovação. Esta característica tivera uma influência preponderante em suas ações e pensamentos. Tudo se assinalava pelo seu desejo de louvor e exaltação própria. Que terrível mal! Conhece alguém assim? Que ama ser elogiado, que ama receber exaltação, que ama receber palavras de aprovação? Não que elas sejam de todas ruins. É bom, mas é preciso saber quando e como fazer isso. Mas o amor a essa aprovação pode nos levar a coisas terríveis. E foi isso, esse defeito no caráter de Saul, esse desejo de querer ser sempre exaltado, esse desejo de querer ser sempre aceito e estar numa melhor posição acima dos outros, fez com que ele empreitasse numa busca terrível contra Davi.
E diz aqui, que a alma dele estava envenenada pelo espírito de inveja e que ele estava entregue aos seus ímpetos, mas ele deveria governar o seu próprio espírito. Deus, ele nos dá, quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos o quê? Domínio próprio. E esta aqui é uma das provas de que o rei Saul já tinha sido destituído do Espírito de Deus. Ele já não tinha mais governo de si, ele estava entregue às suas próprias paixões. Ele estava dominado pelo demônio da inveja. Mas Deus era quem protegia Davi. Era Deus quem cuidava de Davi. E Davi não deveria ter medo, porque era o Senhor que o estava protegendo. E Deus já tinha mostrado isso em certo momento, lá na corte. Lembra dessa cena que nós estudamos também? Que o rei se ira contra Davi e vai e lança algo sobre ele, mas o Senhor livra Davi. E Davi não deveria focar na perseguição, no problema, ele deveria focar no poder daquele que estava guardando ele. E eu queria que você fosse rapidinho comigo no Salmo 34. Vamos no livro de Salmos, ler o Salmo 34. Olha que coisa linda. O que é uma vida de dependência de Deus? Como é importante nas horas de angústia, de tristeza, de perseguição, confiar inteiramente em Deus. Sabe por que nós devemos confiar em Deus? Aqui no Salmos, capítulo 34, no versículo 18, diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu li o verso 17, agora o 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E Davi deveria confiar nisso. Também o versículo 7 falou, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E Davi deveria confiar nisso. Ele deveria depender inteiramente de Deus. Totalmente de Deus. Então, ele está a fugir. E ele se refugia. E ele vai se refugiar na casa, ou melhor, ele vai se refugiar ali na terra de Nob, né? Que é a terra dos sacerdotes. E ali ele encontra com o sumo sacerdote, que é Aimeleque. Só que antes de falar desse encontro, eu só queria pontuar algo que nós não podemos deixar de ver também aqui nesse momento. Aqui, Deus nos ensinou uma sequência que é terrível, que nós devemos fugir dela. Olha a sequência de sentimentos ruins e perniciosos que nós devemos fugir. Acha aí no teu livro, aqui na igreja também, o parágrafo que começa. Posto que Saul estivesse sempre alerta, acha esse parágrafo. Neste parágrafo, lá no finalzinho, diz assim, olha... A inveja é filha do orgulho, e se é alimentada no coração, determinará o ódio, e finalmente a vingança e o assassínio. Olha a sequência terrível. Satanás mostrou seu próprio caráter, excitando o furor de Saul contra aquele que nunca lhe fizera mal. Olha isso, a inveja é filha de quem? Do orgulho. E diz que se ela é alimentada no coração, ela traz com ela também o ódio. E por fim, o assassinato. Lembra quando Jesus disse assim, quando você odiar alguém, no seu coração você matou? É porque quando alimentamos esse tipo de sentimento satânico, o ato de matar vai ser conduzido pela oportunidade. Muitos não matam porque não tem oportunidade.
mas no coração já alimentou todos os passos. E na mente, né, nos pensamentos, a pessoa já concluiu isso. Olha que terrível diante de Deus isso que é. Então, agora Davi, que nunca fez nenhum mal a Saul o tenta de todas as formas. E ele procura refúgio entre o povo de Deus, entre os sacerdotes ali na terra de Nob. Só que olha como Satanás vai fazendo as coisas. Satanás trabalha no coração do rei Saul para perseguir Davi, só que Satanás também trabalha para abalar a fé de Davi. E sabe quando é que Satanás ganha vitória? Olha quando que Satanás ganha vitória. Quando ele consegue abalar a fé dos servos de Deus. No parágrafo que começa assim, ó, todo fracasso por parte dos filhos de Deus. Acha esse parágrafo. Olha que incrível. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. E diz aqui, quando as sombras rodeiam a alma, quando precisamos de luz e guia, devemos olhar para cima. Há luz além das trevas. Davi não devia ter perdido a confiança em Deus por um momento sequer. Tinha motivos para confiar em Deus. Ele era o ungido do Senhor e em meio de perigo havia sido protegido pelos anjos de Deus. Fora armado de coragem para fazer coisas maravilhosas e, se tão somente afastasse seu espírito da situação angustiosa em que se achava colocado e tivesse a lembrança do poder e majestade de Deus, teria estado em paz em meio das sombras da morte. Podia com confiança ter repetido a promessa do Senhor. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti e o conserto da minha paz não mudará. Isaías 54, 10. É assim que Satanás consegue nos abalar. Quando ele consegue abalar a nossa fé. Eu queria que você guardasse essa frase. E nós aqui também. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à falta de fé. Satanás estava trabalhando no coração do rei Saul? Sim. Mas Satanás também estava trabalhando para abalar a fé de Davi em Deus. Porque assim ele queria destruir os propósitos do Senhor e destruir aqueles dois homens. Mas Deus é incrível. E Deus leva e permite que Davi passe por essas situações angustiosas para que ele aprendesse que ele deveria constantemente depender apenas de Deus. Depender apenas de Deus. Quem sabe os momentos ruins que você tem passado seja uma maneira de Deus te ensinar a depender apenas dele. E aqui neste parágrafo que eu li, Deus nos ensina como passar por momentos de tristeza, de angústia, de medo, de insegurança quanto ao futuro, porque a qualquer momento Davi poderia morrer. É claro que ele não morreria, porque o Senhor cumpriria seus propósitos para a vida de Davi. Mas o medo, né? E veio a fraqueza humana. Mas aqui nesse parágrafo, Deus nos ensina como passar por isso, por estes momentos de angústia e ansiedade. Deus diz aqui que nós devemos afastar o nosso espírito da situação angustiosa. E o que quer dizer isso? Desvia o seu olhar do problema. Se os nossos olhos estiverem focados no problema, a nossa fé em Deus vai ser abalada. Porque ninguém consegue confiar em Deus olhando apenas para o problema. Por isso que Deus diz, ó, afaste o seu espírito da situação angustiosa. Desvia a sua mente.
Coloca na tua mente aquilo que pode dar esperança. E isso lá no livro de Lamentações 3:21 nós aprendemos isso. Quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. E diz que o segundo passo para vencer uma situação angustiosa e de medo, diz que nós devemos lembrar do poder e da majestade de Deus. Começa a pensar assim, ó, quando vem os sentimentos ruins, as angústias, começa a pensar. Além de tirar o olhar do problema, você vai pensar, o que Deus já fez por mim até aqui? Como Deus cuidou da minha vida, da minha família até esse momento? Começa a pensar no poder e na majestade de Deus. E o terceiro passo diz que Davi poderia com confiança ter repetido as promessas de Deus. A Bíblia tem inúmeras promessas. Ao passar por problemas, escolha quais são as promessas que vão ficar na sua mente. Então vamos recapitular os 3 passos para vencermos as situações de angústia, de medo, de desespero. Desvia o seu olhar do problema. Lembre-se do poder de Deus, o que Ele fez, quais foram as obras de Deus até aquele momento. E também alimenta a mente com promessa de Deus. Então são os 3 passos para vencermos e a nossa fé não ser abalada e para que não caiamos em fracasso. E sabe, quando você está com medo, você mente fácil. Você se abala fácil quando você permite que o medo tome de conta. E Davi estava tão angustiado com essa situação de viver fugindo. Ele já tinha visto os anjos de Deus livrar ele das mãos de Saul, mas ele ainda tinha medo. E chegou um momento que ele, quando foi lá para o sacerdote Aimeleque, ele não conseguiu contar a verdade. Ele inventou outra mentira e ele não mostrou a situação real para o sumo sacerdote. E o resultado disso foi o que você viu na Bíblia. O rei Saul vai e mata todos os sacerdotes ali de Nob. Que terrível isso. Os servos do rei não conseguiram executar essa ordem do rei. Como assim eles matariam os sacerdotes do Senhor? Mas teve um entre eles, Doeg, que foi e matou Aimeleque, a casa de Aimeleque, e 85 sacerdotes. Diz aqui a Bíblia em 1 Samuel 22:18 que Doeg matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Olha que tristeza. Saul, ao ser dominado pelo espírito de Satanás, ao perder a guia divina, ele mata os representantes de Deus, os sacerdotes do Senhor. Que terrível, que terrível. Ele não tinha sido obediente quando Deus deu ordem para matar todos os filisteus ali. Mas agora, fora, dominado pelo espírito de Satanás, ele vai e sem a ordem de Deus, ele mata os sacerdotes de Deus. Olha que coisa terrível. Davi também, ele vai para a caverna de Adulão. E aí nós aprendemos, foi ali na caverna de Adulão que ele compõe o Salmo 57. Salmo 57 foi composto, feito nesse momento de angústia, né? Que ele estava ali buscando a proteção de Deus. E quando os seus irmãos, a sua família sabe que ele está ali na caverna de Adulão, eles vão visitar Davi. E nesse momento, nesse encontro, Davi canta e louva a Deus com o Salmo 133:1, dizendo: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E ali o coração de Davi foi acalentado pela presença da sua família. E Davi não vivia fugindo só não, viu? Ele tinha quantos homens com ele? 400. Ele tinha um pequeno reinado e diz que era um reino de ordem e disciplina. Então ele era acompanhado por 400 homens, dos mais variados tipos. E aqui no parágrafo que começa, encontrou um refúgio para seus filhos junto ao rei de Moabe. Diz aqui, olha que interessante o que o livro diz. Porque Davi, ele não vai só para a caverna de Adulão, né? Depois ele foge. E aí o rei Saul continua indo atrás. E é o que acontece, ele vai e comete outro erro. Vai buscar
proteção na terra dos inimigos. E aí ele vai lá para Aquis, que era o rei de Gate. E ali ele se finge de louco para poder conseguir se livrar, né? Diz aqui, ó, que essas experiências, tudo isso que aconteceu com Davi, diz assim, nesse parágrafo que começa, encontrou um refúgio para seus pais. Neste parágrafo, diz assim, a experiência por que Davi estava a passar não era desnecessária ou infrutífera. Deus estava a proporcionar-lhe um curso disciplinar que o habilitaria a tornar-se um sábio general, bem como um rei justo e misericordioso. Com seu grupo de fugitivos, estava a adquirir preparo para assumir a obra que Saul, por causa de sua paixão assassina e cega indiscrição, estava se tornando inteiramente inapto a fazer. Os homens não podem afastar-se do conselho de Deus. Olha que interessante isso. Os homens não podem afastar-se do conselho de Deus e conservarem ainda aquela calma e sabedoria que os habilitarão a agirem com justiça e discrição. Não há loucura tão terrível, tão sem esperanças, como a de seguir a sabedoria humana sem a guia da sabedoria de Deus. Tal é a perversidade do coração humano que recusa a guia de Deus. Nós não podemos mensurar aonde somos capazes de ir, até que ponto a maldade do coração humano é capaz de realizar sem a guia de Deus. O que eu acabei de ler diz aqui que é terrível quando alguém despreza a sabedoria divina, a guia divina, para ser movido pela própria sabedoria, pela sabedoria humana. No estudo de hoje, Deus nos ensina que nós devemos confiar inteiramente nele. Nós devemos nos render inteiramente a ele. Sempre que Satanás consegue colocar sentimentos ruins no nosso coração, nós vimos aqui que muitos sentimentos que nós achamos que são meros sentimentos são demônios procurando local na nossa alma, procurando abertura na nossa vida. Infelizmente, o rei Saul abriu o coração e deu margem a isso, e foi totalmente dominado por Satanás e apartou-se da guia divina. Satanás também tentou muito a vida de Davi. E Satanás tenta você e tenta a mim e todos nós, todos os dias. Mas nós podemos conservar os nossos olhos fixos em Deus e nas promessas de Deus. Lembre-se, Satanás só consegue nos levar ao fracasso quando ele abala a nossa fé. Por isso que permaneçamos buscando a guia divina, confiando no Senhor, por mais difíceis que sejam os dias e as situações. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus abençoe você com sabedoria, com instrução. Que o Espírito Santo possa te guiar e te ajudar a lidar com todas as situações de desafios, de angústia, do que quer que seja. Deus tem solução para tudo e nós não devemos e nem precisamos nos desesperar. Porque como nós lemos no Salmo 34, o Senhor livra os justos de todas as suas aflições. E nós vamos continuar vendo como o Senhor foi trabalhando com a vida de Davi e foi levando ele cada vez mais a uma experiência mais profunda. E eu quero convidar você nesse dia a viver uma experiência mais profunda com Deus. Uma experiência de confiança. Vocês querem isso? Vamos pedir isso ao Senhor, que Ele nos leve a uma atmosfera mais pura e santa, onde reine o amor dEle. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por este estudo, nós te pedimos, Senhor, perdão por muitas vezes que permitimos que Satanás abale a nossa fé. Pedimos perdão por olhar, Senhor, muitas vezes mais para os problemas do que para Ti, para a Tua solução. Nos ajude a permanecermos firmes, colocando os nossos olhos no local certo, colocando os nossos olhos em Ti e assim que o nosso coração seja cheio de esperança para continuar. Em nome de Jesus, amém.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de fé, de esperança, de confiança nele. E até amanhã.